orientar o pessoal que está iniciando aí, no mestrado profissional e no acadêmico também, doutorado, a tomar algum conhecimento com a física e a ciência de ponta que se faz aqui no Instituto de Física. Hoje, então, a gente vai ter uma palestra com o professor Mário Bairich. O professor Bairich é graduado em Física aqui no Instituto de Física e fez mestrado e doutorado no Canadá, na McGill University. É professor adjunto aqui do Instituto de Física, trabalha com magnetoresistência, resistividade elétrica, radioatização de novos materiais. E queria destacar que ele foi o primeiro autor do artigo que foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física de 2007. Então, professor Mário, por favor. Obrigado. Está até chateado, sim. Não, sem fugir da questão. O que eu quero mostrar para vocês hoje é uma mistura entre o que se faz na ciência e o que é o resultado da ciência que se faz. Tá? Se parar qualquer um dos pesquisadores aqui e perguntar por que ele faz ciência porque ele gosta e acabou. Tá? Agora, tem sempre uma questão relacionada a bom, o que acontece com a ciência que eu faço depois que eu fiz? Tá? Então, essa pergunta leva a uma lista enorme, né, de questões. Eu vou tocar assim na tangente. O que eu vou mostrar para vocês é só uma desculpa para vocês fazerem perguntas. Tá? E fazer perguntas, digo, ir atrás das coisas, pode cobrar, tudo. Tá? Então, o título era Gigante Minúsculo. Na verdade, eu vou passar a perna e vocês, em um pedaço da apresentação, vai falar da magnetoresistência gigante, né? Desde a descoberta ao Nobel e outras coisas que aconteceram depois. Tá? Meu nome, meu e-mail, se vocês quiserem, é só olhar na página do Instituto. Tá? E eu vou começar com uma coisa aqui. Né? Vocês são suficientemente velhos, tá? Para terem aprendido que o polegar servia para fazer a pinça, né? Que foi o que nos diferenciou do macaco, etc. Mas terminava por aí. Ninguém dava funções no polegar. No entanto, tá? Ele virou a testemunha, né, da mudança de hábito por causa da mudança de tecnologia. Tá ali, ó. Tá? Todo mundo, tudo que é criança, tudo que é adulto, inclusive, está mandando texto no celular usando o polegar. O que aconteceu aí? Tá? O que aconteceu no meio do caminho que um dedo que ninguém usava passou a ser útil? Tá? Então, basicamente, a mudança veio pela miniaturização, que está baseada em mecânica quântica, que leva, ao entender tudo isso, a um processo de invenção, uma inovação e a difusão do conhecimento e da tecnologia. Então, exemplos disso tem, assim, aos borbotões na história da humanidade. E essas coisas aparecem bastante frequentemente. Por exemplo, esses dois sujeitos aqui, tá, estão com óculos. Isto é a coisa mais antiga que se sabe, 1286. Já se usava óculos. Então, isso fez uma mudança na forma das pessoas trabalharem, fazer tudo. Tá? Então, aí tem diversas, a máquina de coar, toda a revolução industrial, não vamos parar com isso. Edison, com o negócio da lâmpada, tinha todo um mapa de linhas telegráficas, né?
1891, que hoje em dia é uma piada. Quem mais pensa nesse tipo de coisa? Tá? Mas tem uma série de coisas que a gente viveu e que foram sendo modificadas mais recentemente. Quando começou a se fazer controle de processo qualquer, um tratamento térmico, uma moagem, qualquer coisa desse tipo, tem, para a indústria, tem um jeito de fazer um controlador que aciona o sistema e que ocasiona, faz o sensor sentir alguma coisa que é interpretada aqui e volta a fazer o ciclo, né? O ciclo ali. Isso aqui, na verdade, tá? Acabou desembocando no que a gente conhece como computadores. Tá? Eram sistemas, né, que foram crescendo, viraram computadores. Os computadores a gente passou, né, nas coisas, isso vocês não se lembram, isso aqui também não, né, mas são os microcomputadores. Tá? Isso era uma coisa fantástica. Quando a gente tentou comprar o primeiro microcomputador no Instituto, a gente não pôde comprar porque não podia falar a palavra computador. Então, a descrição do produto era uma folha escrita dizendo que era um sistema microprocessado que fazia isso, aquilo, tá? Porque na época computador era só aquela coisa do tamanho de uma sala, no mínimo, né? Então, para a gente entrar um pouco melhor nessa questão, eu vou para um pouco de história e um pouco das coisas que a gente sabe, tá? Da aula sobre o assunto, tá? Mas no dia a dia a gente esquece. Por exemplo, o elétron tem massa, tem carga e tem spin. Spin é uma propriedade quântica, não dá para explicar com uma carga que está girando, tá? Não funciona. Então, mesmo que a palavra seja spin, porque no início eles achavam isso, que era uma carga que estava girando, tá? Mesmo com isso, a gente sabe hoje que essa descrição não funciona. Tá? Então, a gente tem esse spin que domina as coisas para, por exemplo, dominar magnetismo. Tá? Então, o que nós precisamos aqui? Um curso relâmpago de magnetismo. Tá? Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Se eu tenho uma distribuição de elétrons que estão o mesmo número de elétrons com spin para baixo e com spin para cima, o que eu enxergo desse material é um material normal, não é ferromagnético, não é magnético. Então, tá? Então, se eu pegar esse aqui, eu tenho mais elétrons com spin para cima do que spin para baixo. Tá? Ou seja, eu tenho uma resultante ali e eu vou dizer que isso aqui é ferromagnético. Tá? Então, material ferromagnético, como é que se ordena o material? Basicamente, a gente pensa no material, se isso aqui é o spin de cada um dos átomos, vão dar a responsabilidade para os átomos. Em cada átomo tem esses spins. Então, todos eles absolutamente paralelos. Tá? Quando eu aplico um campo, e eu vou aplicar o campo numa direção estranha qualquer, ou perpendicular aqui, o que vai acontecer? Ele tarda muito pouco para responder e lá pelas tantas ele vai satura. Tá? Quando eu trabalho com antiferromagnético, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho, por exemplo, esse arranjo que faz, né, um para cima, um para baixo, o valor total seria zero, mas se eu aplico um campo suficientemente grande, ele acaba respondendo e vai lá para a saturação. Tá? Então, isso aqui seria material ferromagnético. Tá? Então, vamos pensar em dois, né? Pega dois desses, um do lado do outro. Tá? Vamos pegar eles e coloca, funciona como se fosse um ímã. Tá? Eu coloco dois ímãs aí.
Se eu largar esses dois ímãs, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Ele vai inverter, tá certo? Para quê? Para baixar a energia total, etc, etc. Tá. Então, como é que eu digo que eu tenho meus átomos que deveriam ficar assim, tá? E eu consigo botar eles todos para o mesmo lado? Tem um mecanismo que a gente chama de interação de troca, que é feita através dos elétrons, tá? Que passam a informação adiante. Tá? Então, visto isso, a gente pode ter um antiferromagnético desse jeito, ou que a gente chama de ferrimagnético, que é quando tem compensação parcial. Tá? Então, tem milhões de coisas que a gente, né, tem milhões de coisas que a gente poderia fazer. O que eu quero ver agora é essa coisa do nome feio, magnetorresistência. O que é magnetorresistência? É simplesmente a mudança da resistência pela ação do campo magnético. Tá? Como é que se classifica? Pode ser positiva ou negativa. Tá? Positiva se o negócio sobe, negativa se ele desce. Nada de muito complicado. A magnetorresistência que todo mundo pedia e tal, era essencialmente essa magnetorresistência anisotrópica. Por quê? Porque em cada material, nem que seja pelo formato que ele tem algumas direções de magnetização que são mais fáceis do que outras. Tá? Então, colocando essas direções fáceis e difíceis convenientemente, eu consigo explorar uma diferença de potencial, por exemplo, razoável. Tá? Bom, nós não vamos olhar essas formas. O que interessa é isso aqui, ó. O máximo que se via em laboratório, em condições normais e tal, era para uma liga especial de níquel e cobalto, dava perto de 6%. Tá? E coisas mais comuns, como o permalói, que é uma liga níquel e ferro, tá? Dava aproximadamente 4%. Tá? Lá pelas tantas, em 86, o Peter Greenberg fez uma experiência que hoje em dia se chama de um antiferromagneto artificial. O que ele fez? Ele fez uma camada bem fina, tipo 4, 5 átomos de ferro aqui, de altura, tá? 1 nanômetro aqui, que é 10 ângulos, tá? Isso dá uns 3, 4 átomos de cromo e ferro em cima de novo. Qual é a diferença? Quando a gente falava em antiferromagneto natural, o vizinho estava virado para o outro lado. Nesse antiferromagneto, o que acontece é que eu tenho esse acoplamento, fica um para cá e o outro para lá, e se eu olhar ali dentro, a orientação é todos eles estão virados para cá. Ali todos os ferros estão virados para lá. Ok? Bom, isso aí foi uma coisa que surgiu na literatura, o pessoal começou a trabalhar e tal, tentar entender o que acontecia, tá? Óbvio, se vocês botarem um campo externo grande, gordo, suficiente para arrastar todo mundo para o mesmo lado, tá? Isso aqui vai saturar, ok? Então, onde é que entra a nossa função aí? A ideia era o seguinte: para medir propriedades magnéticas, quanto mais ferro tiver, melhor, né? É mais fácil de medir. Então, em vez de usar um sanduíche só, nós fizemos uma torta fria ali, né? Vai empilhando o negócio, tá certo? Só que, né, é muito especial, que esse aqui é ferromagnético, esse é não magnético, ferromagnético, e assim eu vou, tá? Isso aqui, nós chegamos até 40, 50 repetições, tá? Então, antes de chegar no resultado, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar essa coisa, né? Tudo bem. Tem uma experiência que foi feita sobre injeção de espírito. O que é? Pega alumínio, que é um material não magnético, tá? Baixa a temperatura e ele vira supercondutor. Aí não tem jeito de ser magnético mesmo, tá?
E os contatos são dois pedacinhos de níquel. Tá? Dois pontos de níquel. Esse ponto de níquel eu posso orientar do jeito que quiser. Aí os elétrons que vão passar por aqui vão ficar orientados aqui. Tá certo? E usando esse outro contato que também é de níquel, dependendo qual é a orientação, ele vai olhar se o elétron que passa por aqui perde ou não perde a informação da orientação magnética. Tá? Então, aquilo é magnético, isso é não magnético. Tá? E resultado quase, ó, não totalmente. Tá? O spin se conserva no material não magnético. Só que, cuidado, só se a distância, tá, não é muito grande. Se for muito grande, o número de espalhamentos que o elétron vai sofrer vai ser tão grande que ele acaba lá pelas tantas perdendo a memória. Tá? Muito bem. Aí vem a história. Né? A gente se fez uma boa pergunta. Tá? O que acontece com o elétron quando passa de uma camada orientada para outra, naqueles sanduíches ali? Tá? Como é que funciona isso aqui? O jeito de responder é ver como é que é a condução, né? Vamos medir magnetoresistência, certo? E aí a gente mediu isso aqui. Se vocês olharem isso aqui, tá, o máximo é 1, tá? Tá normalizado. Isso aqui vem para perto da metade. Qual é a conclusão que se chega num caso desse? Está no laboratório, mediu, a gente conhece, o máximo é 6%, dá praticamente 50%. O que está acontecendo? Curto-circuito, em algum lugar, curto-circuito, desmonta o negócio, monta de novo, faz diversas vezes, até que lá pelas tantas eu cansei da brincadeira, troquei de amostra. Quando eu troquei de amostra, aí apareceu isso aqui. Ao trocar a espessura do cromo ali, eu mudava o formato, né, os tamanhos, o quanto tinha de variação na magnetoresistência. Então, reparem, quando ele está orientado antiparalelo, eu tenho uma resistência bem alta. Quando ele está paralelo, seja para um lado, seja para o outro, tá, eu tenho resistência baixa. Isso aí é o que foi chamado de magnetoresistência gigante. Tá? Vocês vão encontrar em muitos lugares como o GMR, né, da Giant Magnetic Resistance. E, essencialmente, para a gente entender, né, a gente tem, sem campo a gente tem uma resistência alta, com campo a resistência baixa. Tá? Isso, né, leva a gente a tentar explicar como é que a coisa acontece. Tá? Então vamos pegar esse caso aqui. Ó. Eu tenho duas possibilidades para o spin. Ou ele está com o spin para cima ou está com o spin para baixo. Tá? Então, vamos pegar esse canal, ele está com a orientação certa aqui. Né? Então o espalhamento ali vai ser reduzido. Tá? Quando chegar no outro lado, a orientação está ao contrário, ele vai ser bem espalhado. Esse outro spin que tem orientação contrária, ele vai ser muito espalhado aqui e pouco lá. O que isso dá? Isso dá uma média, né, ponderada, tal, dá uma resistência relativamente alta. Tá? No momento que eu forço esses dois sujeitos aqui a ficarem paralelos, o que vai acontecer? Tem uma orientação que a coitada apanha em tudo que é lado, tá certo? Mas tem a outra orientação que sofre muito pouca resistência à passagem. Tá? Então, com pouco espalhamento, isso aqui funciona como um curto-circuito. Tá? Isso aí deu o artigo esse, né, na Physical Review Letters, que lá pelas, eu não me lembro que ano foi isso, a Physical Review Letters fez um levantamento das coisas que tinham mais citações. Tá? O nosso estava em 6º lugar da história da PRL. Tá? Para vocês terem ideia, hoje tem mais de 360 citações. Tá? É um negócio fenomenal. Só que aquilo ali
que a gente tinha visto aqui, publicou e tal, era um campus grande, não menos de 2 terras, por aí. Tá? Isso é muito grande. Tá? Serventia para isso? Sabe lá para que pode ser. A gente brincava que nós íamos vender para os americanos, não sei o quê, mas não tinha ideia do que podia fazer. Até que o Benaveni, que é um cara muito esperto, ele pensou, isso aqui está preso porque tem interação entre as duas camadas. Mas se eu fizer isso aqui, eu pegar materiais diferentes, ferromagnético dos dois, de espessura diferente, com características diferentes, para um virar em relação ao outro, vai depender de uma característica de cada uma das camadas, né? Então, o que vai fazer com que um vire em relação ao outro depende da diferença do campo coercivo, tá? Entre as duas camadas magnéticas. Tá, mas o que é campo coercivo? Tá? Isso aqui é o ciclo de histerese que vocês vão ver em qualquer lugar, tá? E que mostra, né, a gente faz uma situação onde tem magnetização nula, tá? Aqui tem a magnetização toda virada para um lado, toda virada para o lado, tá? E aí a gente passa nesse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui mede a coercividade, esses dois pontos aqui medem a coercividade da camada. Ora, se eu tenho camadas de materiais diferentes que eu sei quantos átomos eu tenho que empilhar para conseguir uma diferença de campo coercivo controlável, tá? Eu consigo fazer coisas como isso aqui, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é a magnetorresistência. Se vocês olharem este pedaço aqui, tá? Aqui é 200 Hz, tá? Se vocês olharem esta região aqui, vocês têm o campo que passa, né? Eu passo de uma leitura, vamos dizer, 0, tá? Para uma leitura 4%, tá? E poucos extras. Isso aí foi o que disparou todas as aplicações. Porque detectar campo pequeno é o que a gente quer na computação. Tudo que está escrito magneticamente tem que ser lido, tem que ser um leitor que seja capaz de ler aquele campo minúsculo que tem lá. Bom, tem uma série de coisas, algumas das interessantes, por exemplo, usa marcadores magnéticos que se associam com alguma coisa, sangue, ou sei lá, alguma dessas coisas. E aí, então, essa microesfera, cada vez que passa uma aqui em cima, eu fico sabendo, porque eu tenho um sensor, né, usando esse princípio, né, uma válvula de spin. E aí eles fazem, né, tem toda, o que eles chamam de lab on a chip, tá? Uma gota, o problema deles é como é que eles fazem para diluir a gota de sangue, para pegar só uma coisa microscópica que, ao colocar, né, em contato com, isso vai em contato com umas microesferas, e aí faz ele passar isso aqui é um canal, entra, né? E ela passa por ali e eu tenho um sensor aqui embaixo, tá? Ou seja, análise clínica, né? Já era, né? Só que o que realmente pegou, é aquilo que eu tinha falado para vocês, é gravação magnética, né? Usar para isso. Na verdade, gravação, a gente faz, né, o velho método de faz um eletroímã, bota ali do lado e imanta essa região aqui, escreve. Eu escrevo para um lado ou para o outro, eu estou escrevendo informação, certo? Então, eu vou ter que ler por aqui. E o que se usa é uma coisa que usa o princípio da válvula de spin, tá? Bom, isso aqui é a estrutura
da agulha dela que vai no disco rígido. Tá? Então, nessa agulha aqui, que tem a tecnologia que vai no projeto dessas agulhas, é uma coisa enlouquecedora. Tá? A coisa mais difícil é a aerodinâmica. Tá? Então, bom, o que que tem? Tem um ímã construído aqui, tá? Para imantar a região que eu quero guardar a informação. E aqui dentro, nesse pedacinho pequeno ali, tem uma estrutura desse tipo aqui. Tá? Essa estrutura é mais ou menos isso. Ó. Eu tenho um filme antiferromagnético, para que o filme ferromagnético do lado dele tem que usar uma energia muito grande para virar. Então, esse filme aqui fica preso. Aí faz um espaçador, no caso, se usa cobre, tá? E aqui embaixo põe um outro material, tipo permalloy, né? Que fica livre para virar para um lado para o outro. Ora, quando ele vira para um lado, ele tem uma resistência, quando ele vira para o outro, tem outra. Tá? Isso que se faz para fazer disco rígido. Tá? Então, no momento que se conseguiu diminuir o tamanho do disco rígido, né, significa que eu posso botar mais informação, a coisa disparou. Nós vamos voltar a isso depois. Tá? Mas assim, todo mundo entrou na magnetoresistência gigante de cabeça. Lá por 2005, era por aí. 2003 ou 2005. Tá? Lançaram o iPod Classic, que tinha 160 GB de disco rígido. Tá? Bom, para a gente ter ideia do que aconteceu, isso aqui é dos anos 80, tá? E uma propaganda, tá? De aparentemente muito barata, tal, $3.400, tá? Por 10 mega. O que isso quer dizer? Se eu pegar aqueles 160 GB, tá? Quanto é que deve custar? Tá? Sem correção monetária, sem nada, 54 milhões e 400 mil dólares. A diferença entre o preço que vocês pagam por um iPod e isso aqui é pura ciência e tecnologia. Tá? Então, isso se fazem gráficos para ver como é que a coisa cresce cada vez que se faz alguma modificação, muda a derivada disso aqui, fica cada vez mais íngreme. Tá? Vejam, isto aqui é uma escala logarítmica. Tá? Ou seja, eu estou multiplicando por um monte. Tá? Ou seja, esse pedaço daqui para cá dá 35 milhões de vezes. Tá? Então, aí todo mundo lembra da lei de Moore, que diz que os processadores dobram de capacidade a cada ano e meio, é uma coisa desse tipo, eu não me lembro os números direito. Tá? Que é o que determina mais ou menos como é que a gente faz conta no computador. Tá? O próprio Moore diz que, né, a lei de Moore é dada para qualquer coisa que muda exponencialmente. Tá? E o que ele diz aqui, se o Al Gore inventou a internet, eu inventei a exponencial. Tá? Então, piadas à parte, é bom a gente pegar essa lei aqui e comparar com o que acontece com... Isso aqui é o que acontece com o processamento. O que acontece com o armazenamento? Tá? Armazenamento dá uma coisa desse tipo aqui. Tá? Vocês vejam aqui, 80 para, sei lá, 2010, por aí, tinha os últimos dados. Isso aqui era o Mark Crider que estava fazendo. Aí a gente mexia, que era a lei de Crider, o troço pegou e foi para a Scientific American, saiu com esse nome, né? Que é a lei de Crider
para o crescimento do armazenamento por unidade diária. Seria bom, comparar os dois. Tá? Então está aqui. Está aí as duas leis comparadas. Tá? Então, esse aqui de baixo é a lei de Moore, esse aqui é a lei de Craig. Isso aqui é gravação magnética, isso aqui é processamento. Tá? Tá. Claro, imediatamente o pessoal saiu e disse, bom, nós temos que achar outras coisas que tenham magnetoresistência grande para poder fazer melhores sistemas e tal. Dentre as dezenas de propostas que tinha, a coisa que foi mais interessante foi ressuscitar as experiências de tunelamento quântico. Tá? Se um elétron está aqui e isso aqui é isolante, tá? Classicamente ele não vai sair dali. Tá? Acontece que ele pode fazer tunelamento quântico. Tem uma probabilidade não nula de que um elétron daqui vá parar do lado de lá, ou um elétron daqui venha para desse lado aqui. Tá? Bom, vocês podem desconfiar. Né? O tunelamento, esse, é favorecido quando os dois estão paralelos. Por quê? Porque eu vou ter estados disponíveis com a orientação certa. Tá? Isso aqui é a magnetoresistência túnel, vocês vão ver como TMR. Hoje em dia, o que tem nos computadores é TMR. Tá? Só para mostrar para vocês que a gente brincou com essas coisas aqui. Tá? Inclusive com coisas interessantes, tipo fazer mudar o lado para onde mudam derivadas diferentes e coisas desse tipo. Tá? Então, isso seria aplicações em leitura de gravação. Agora tem outra coisa que dá para fazer. A gente pode ressuscitar uma ideia de memória RAM para computadores. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma coisa hiper antiga. Isso aqui eram as memórias dos computadores nos anos, sei lá, 70 e poucos, 80, tá? Eram as memórias RAM que tinham, tá? O que era? Era um anelzinho de ferrite, tá? E a gente podia, passando uma corrente aqui, eu posso magnetizar isso aqui, tá? A corrente faz um campo circular e faz imantar esse núcleo diferente. Tá? Então, como é que se faz uma memória com isso aqui? É muito simples. Cada anelzinho desses é um bit. Tá? Então, como a gente sempre quer bastantes bits na RAM, né? O que a gente faz? Contrata todas as bordadeiras da região de Boston. O negócio era montado à mão esse negócio, tá? E faziam coisas maravilhosas. Qual era a desvantagem? Que é difícil de fazer, é grande, tudo contra. Só que tem uma coisa que é a favor. O que é? Como é que se faz para apagar a magnetização daquele núcleo de ferrite, do anelzinho de ferrite ali? Só indo lá e fazendo. Tá? Eu tenho que fazer uma ação qualquer para apagar o que está gravado ali. Isso significa que essa é uma memória não volátil. Tá? A gente está muito acostumado. Fecha o computador antes, quando abre no dia seguinte, aí começa a carregar o sistema operacional, blá, 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 tudo na RAM. Certo? Porque a RAM, cada vez, as que a gente tem, cada vez que tira da tomada, perde a informação. Aqui não se perde a informação. O que os caras foram fazer? Olha só, eu posso usar essa parte aqui de baixo como um sensor. E eu boto um monodomínio ali, e se ele estiver orientado para cá, este sensor vai saber. Se ele estiver virado para o outro lado, o sensor também vai saber. Ok?
E assim, se eu não for lá torcer a magnetização para o outro lado, vai continuar daquele jeito. Isso faz memória não volátil. Tá? Como é que é isso? Faz tipo uma rede, né? Uma grelha. Em cada cruzamento põe um pilarzinho de magnetosresistência gigante, tudo, ou o que quiser. Tá? E aí, bom, tem como ler, como escrever e tal. O pessoal, isso aqui é antigo para burro, não cresceu muito o tamanho das, isso aqui 4 mega, não cresceu muito a capacidade das ranas desse tipo. Só que elas são fundamentais para tudo que é aviônica, coisas espaciais, esse tipo de coisa. Não quer que, porque piscou a luz na estação espacial, pare tudo que tu não sabe mais para onde é que está indo. Para isso, né? Para isso, isso aqui é fundamental. Então, existe, custa caro, e quem compra são gente que tem coisas que, se parar, vai dar um prejuízo 1000 vezes maior do que tem ali. Isso que eu mostrei para vocês, gente, é o que a gente chama hoje de eletrônica. O quê? É a conjunção do magnetismo e a eletrônica. Lá no início eu falei sobre o elétron, que tinha carga e tinha spin. Na eletrônica, a gente só olha a carga do elétron. Aqui, no magnetismo, a gente olha a carga do elétron mais ou menos, mas olha o spin do elétron. Tá certo? Então, quando a gente junta as duas coisas, isso aqui, em vez de botar a eletrônica, o spin tomou lugar ali, tá? A gente está fazendo com algo magnético coisas que normalmente a gente está acostumado a ver fazer com semicondutores, por exemplo. Tá? Então, olha só. Se eu pegar um dispositivo desse tipo aqui, coisa bem simples, tá? Eu botei uma diferença potencial, vou jogar uma corrente, tá certo? Se os dois lados aqui estão paralelos, a corrente passa fácil ali, né? E eu botei a corrente positiva passando ali, tá? Vai passar, é mais fácil passar para lá do que vir para cá. Então ele vai passar por aqui. Se eu coloco eles antiparalelo, o que eu fiz? Antiparalelo, passar para lá é difícil, então ele vai vir por aqui, certo? Ou seja, eu estou invertendo, né? É uma chave lógica que eu estou fazendo ali, tá? Então, isso aqui dá para fazer totalmente metálico, tá? E dá para fazer, baseado nisso aqui, dá para fazer uma RAM totalmente metálica, tá? Que os caras da indústria bélica, eles inclusive fizeram uma RAM totalmente metálica para aguentar a explosão atômica. Tá? A ideia deles é o seguinte: se eu tiver uma lógica, tá? Que depende de semicondutor e é muito afetado quando tem radiação, né? Aí não dá para confiar. Se eu fizer isso em metal que praticamente não muda, então, e aí eles fizeram RAM, disseram que fizeram, mostraram uma foto e nunca mais disseram mais nada. Tá? Que o pessoal da Marinha Americana. Tá? Então, vocês imaginam, como tinha isso aí, tinha uma corrida para magnetoresistência grande, né? Ou qualquer efeito no campo magnético. Tá? E aí, bom, tem efeito Hall gigante, tem uma lista enorme de coisas grandes que podem ser usadas para fazer esse tipo de coisa em espintrônica. Tá? De todas as que eu tinha visto, tá? A mais surpreendente é essa. Os caras fizeram a conta que o DNA, tá? Tem magnetoresistência gigante. Tá? Eu tinha eleito isso aqui como magnetoresistência mais exótica. Tá?
Não podia ser mais doente. Eu brincava no seminário, eu dizia, tá, eu só quero saber onde é que eu colo meus fios para medir a magnetoresistência. Só que, passado algum tempo, em 2011, saiu essa publicação, onde eles fazem uma floresta de DNA em cima de ouro, tá? Iluminam e vem, se não tem a floresta de DNA, aparece elétron saindo, espinto assim para baixo, indiferentemente, tá? Quando eles olham aqui em cima, ele está polarizado, tá? Tá virado todo para o mesmo lado, ou quase todo, tá? E isso aqui, gente, experimental. Então, tem alguma coisa escondida no fato de ter uma hélice, por aí vai, tá? Tem muita coisa para se fazer aí. Bom, isso aqui é só para lembrar uma coisa que se chama de injeção de espíritos. O que é injetar espíritos? Eu estou querendo botar espíritos de um tipo só no lugar. Quando a gente pensa um elétron que vem, que tem uma orientação do espírito, tá? Está lá a magnetização da camada, e o elétron, coitadinho, sozinho ali, ele vai obedecer à orientação da camada. Só que se em vez de mandar um único elétron, eu mandar uma quantidade muito grande numa região muito pequena, tá? O que vai acontecer? Eu posso pegar a magnetização desse lado de cá, do lado de cá, o ferro magnético que tem aqui, e trazê-la para cá, tá? Ou seja, eu estou invertendo a magnetização de uma região, injetando corrente. Isso aqui é um sonho dourado, tá? Para se fazer, né, essas experiências de reversão, tá? Tem diversas. Isso aqui é o que se usa para fazer aqui no Instituto, no Laboratório de Magnetismo. Faz uma ponta, tipo ponta que usa para microscópio eletrônico de força atômica, tá? E aí faz passar uma corrente nessa pontinha ali, faz passar uma corrente. A corrente em si não é tanto, mas a densidade de corrente fica enorme. Ou seja, estando muito grande, eu consigo fazer a inversão de uma das camadas, tá? Aí eles construíram todo esse negócio e tal, e saiu uma tese daqui, tá? Onde mostra, né, ele injetando corrente, tá? E aí ele faz isso aqui, quando a corrente está grande o suficiente, ele, né, vira a magnetização, volta para o outro lado, quando a corrente desse lado está grande o suficiente, vira a magnetização. Então eu posso pegar uma região e virar a magnetização à vontade, tá? Então, isso, escrever uma informação com corrente direta, é realmente sonho dourado, porque isso faz uma memória muito mais rápida, certo? Isso acabou numa ideia do Stuart Parkin, que é um cara, meu amigo, a gente trabalhou junto na época, que é Racetrack Memory. Deixa eu contar uma pequena historinha. Quem inventou disco rígido foi a IBM. Eles tinham uma fábrica de disco rígido, com setor de pesquisa, com tudo, tá? Lá pelas tantas, a IBM declarou que disco rígido virou commodity, eles não vão brigar por meia dúzia de centavos, tá? Vendeu para a Itália, tá? Com todo mundo dentro, tá? E eles passaram a apostar todas as fichas nessa Racetrack Memory. Como é que funciona esse negócio? Eu tenho aqui embaixo um sensor de magnetoresistência gigante, ou magnetoresistência túnel, o que seja, tá? E eu injeto uma corrente para empurrar essas regiões, esses domínios pintados de cores diferentes que representam, né, gravação para um lado ou para o outro, tá? Então, como é que funciona esse negócio, tá? Se eu peguei um fio, tá?
e eu defini um domínio magnético aqui. A orientação é ao contrário dessa aqui, certo? Se a gente tem ideia, a primeira coisa que a gente pensa é, vou aplicar um campo magnético, tá? O que se faz aplicar um campo magnético? Eu vou favorecer, né, esse tipo de coisa. Esses aqui que são maiores vão dominar, acabam, né, eu vou desaparecer com o domínio. Então isso aqui não serve, tá? O que a gente tem que fazer é injetar uma corrente polarizada, tá? Quando a gente injeta uma corrente polarizada, o que acaba acontecendo é que o domínio se desloca no fio. Então, se eu botar uma corrente polarizada, eu tinha gravado já no fio o que eu queria, eu ponho uma corrente constante polarizada, aquilo ali vai passear na frente do sensor, tá? E eu vou, é bem isso aqui, ó, nessa região, tá? Eu faço isso aqui, fazer um passeio para estar aqui no, eu tenho um sensor aqui embaixo, e aí ele vai saber se está virado para um lado, para o outro, tá? Isso aqui, tá? A vantagem desse tipo de coisa aqui, quando a gente pensa em memória RAM magnética, a gente tem que ter um transistor para cada cruzamento daqueles, tá? Ou seja, são quantos gigas de informação, é tantos gigas de transistores. Isso aqui é muito mais barato, tá? Mais simples e mais barato. Não tem peças novas, não tem... Maravilha, tá? Eles ainda não conseguiram botar no mercado isso aqui, tá? Estão indo. E aí, isso aqui era aquele gráfico que eu tinha mostrado para vocês. Se a gente botar a densidade de gravação dessa nova tecnologia, né, explode aqui para cima, né? Tá? Porque usa nanofios para gravar, tá? E sensores para fazer um monte de aplicações. Tá? Pergunto, onde é que está a ciência nisso aí? A ciência é uma lista, não termina, né? Tá? As coisas que a gente tem tratado: espalhamento dependente de spin, injeção de spin, nanocontato. Quando eu começo a trabalhar com contato que é nanoscópico, a conversa não é a mesma do que amarrar um fio, torcer ali, né? Então, essa história da reversão da magnetização por corrente, tá? Novos materiais que tenham dimensionalidade reduzida. Eu nem falei aqui o que era, mas ao diminuir o número de possibilidades para o elétron andar, eu começo a ter condução que não é estatística, assim, muitos elétrons que vão dar, não, vai ser elétron por elétron, vai resolver, né? Coitado do elétron tem que resolver a equação de Schrödinger para saber se ele passa ou não passa de um átomo para o outro, tá? Elementais que eu não falei aqui, que é uma característica de alguns materiais que tem a peculiaridade de que uma das orientações de spin não está lá disponível, tá? Então só tem uma possível, ou seja, seria o filtro perfeito, tá? Eu boto ali, só passo os spin para cima ou para baixo, ou o que for, tá? Tem muito mais coisa, mas eu quero chamar a atenção que em realidade o segredo está nos novos materiais. Esse troço deu o prêmio Nobel para o Ferro, para o Peter Grunberg, tá? E aí, o que nós estamos estudando? Tá? Espalhamento dependente de spin, coisas de auto-organização que eu não falei aqui, tá? Tipo decomposição espinozada, faz uma composição periódica. Como é uma composição periódica e é magnética, aparece magnetoresistência gigante. Só que as contas para explicar não fecham, tá? Mas está lá. Tá? Condução em dimensões reduzidas, junções túnel-magnéticas, né? Condução em quase unidimensionais, a inversão é essa, e nós começamos a trabalhar com essa história da polarização de spin
de DNA. Tá? Aqui no gráfico, isso aqui é o número de anos para que 1/4 da população dos Estados Unidos use a tecnologia. Tá? Isso aqui foi para o telefone em 1980, também. Tá? O número de anos que levou, tá? Então, 30 e tantos anos. O rádio, a televisão, PC, celular e a internet. Tá? Então está acelerando. Ou seja, a demanda por coisas vai aumentar. Tá? Vamos lembrar, mudança tecnológica, tá? É uma combinação de mais e melhor tecnologia. Tá? A gente pode pensar que o modelo para a tecnologia é uma coisa desse tipo, né? Conforme eu vou ganhando experiência, tá? Eu consigo aprender mais com o negócio, eu chego até, né, saturado, já sei praticamente. Tá. Então, como é que passa de uma coisa para outra? Tu tem uma tecnologia que está quase saturando, em seguida vem outra que vai substituir, começa ao mesmo tempo da outra e lá para as tantas, bom, ultrapassa e deu para ela. Tá? Isso dá para se fazer nas revoluções industriais, como é que faz, né? Quando era a parte têxtil, ferroviária, automotiva, o computador, e agora são essas coisas que estavam mostrando para vocês que fazem parte da nanotecnologia. O que a gente tem, tá, é uma mini revolução de conceitos. Tá? Lembra o que dizia que tem, né, a gente tem em cada coisa uma mudança de paradigma. Tá? Isso tudo tem suas consequências. Tá? Então, o que eu quero mostrar? Que com a magnetoresistência gigante, tá, mudou a tecnologia em geral. Eu vou passar mais ou menos como é que é a coisa. Tá? Imagine sem um smartphone, 100 gigabytes no disco rígido, sem streaming de imagens, Google na internet, né? Tudo isso aí, tá, é resultado de avanços, tá, como que aconteceu como consequência da ciência que a gente, como humanidade toda, fez e continua fazendo. Tá? Com essa magnetoresistência gigante, o que a gente fez foi permitir que áreas menores do disco fossem utilizadas para gravação, o que significa maior densidade de gravação, maravilha, que vira maior capacidade, menor preço para disco rígido. Tem mais espaço. Imediatamente apareceram programas novos que usavam mais espaço em disco, que gerou uma necessidade de uma eletrônica mais rápida, que por sua vez precisou de mais rapidez no acesso aos dados, que permitiu que mais programas existissem, a coisa vai, pedia mais capacidade de armazenamento. Vocês conhecem o fim dessa história, tá? É o que a gente está vivendo hoje, tá? A gente não consegue mais se ver livre das facilidades que vêm da informática. O dedão é a testemunha. Tá? Então, a gente não consegue sobreviver, né, sem acesso rápido, universal, tem que ter editor de texto, Google, né, tomografia computadorizada, imagem por ressonância magnética, e-mail, Twitter, nuvem, tá? Tudo isso é consequência, tá, de coisas que foram descobertas científicas. Tá? Então, essa em particular que eu estou mostrando para vocês, essa começou com uma pergunta essencial. Tá? Uma pergunta como qualquer outra pesquisa científica, tá? Começa numa pergunta. Só que a gente tem que lembrar que a gente fez aquela pergunta porque a gente tinha o conhecimento de todos os outros
que tiveram resultados antes, que tiveram desenvolveram conceitos fundamentais, etc, etc. Então, no nosso caso, a espintrônica, tá, é essa construção, né, da eletrônica com o spin, com a capacidade de distinguir o spin do elétron. É diferente da eletrônica, que só considera a carga, né? Hoje em dia tem bilhões de dispositivos funcionando com esse princípio. Tá? Disco rígido para computador, câmera, iPod, televisor, tem aparelho que a gente nem imagina que tenha sensores desse tipo lá dentro. Tá? Então, com esses bilhões de aparelhos, tá, a gente acabou mudando a expectativa que a gente tinha da vida em geral. Tá? Então, se o sujeito não fizer uma apresentação bonitinha para lá, olha o cara, tinha condições de fazer melhor. Né? Nós nos acostumamos a fazer tudo isso aí. E a gente, nessa onda, a gente botou no lixo um monte de tecnologia. Fax, telex. Tá? Tinha que fazer agendamento prévio para fazer ligações internacionais, telefonar para telefone, fazer isso aqui e tal. Celular, no início dos celulares, que era um tijolo, aí vai. Tá? Então, é óbvio que tudo isso aí não é consequência só da máquina de resistência gigante. Tá? Mas ela foi parte importante nessa engrenagem toda. Tá? E a gente tem que começar a prestar atenção de que essa engrenagem é movida por diversas coisas, inclusive por interesse comercial. Tá? Então, a gente está numa fase de transição em direção a uma espintrônica mais ampla, não só a leitura de coisas, tá? E a gente pode pensar em quebrar alguns paradigmas até hoje. Por exemplo, computação é sistema binário. Quem disse que tem que ser binário? Pode ser binário. Se eu tenho alguma coisa que é capaz de distinguir rapidamente, facilmente, poderia ser. Né? Assim, a gente quer chegar a coisas que precisa de saltos qualitativos para atingir o que a gente quer. Tá? Isso não tem jeito. A gente vai ter que ir buscar, né, na forma de fazer a pesquisa, na forma de saber a matéria que a gente está dando aula, coisa assim. Então, o que a gente, né, a gente tem que fazer é mudar o nosso pensamento como consequência de todas as coisas que a gente conquistou. Tá? A gente, assim, ó, partindo de suposições para fazer um modelo para explicar transporte eletrônico nos metais ferromagnéticos, a gente terminou com algo que era prático e útil. Tá? Mudou a forma de encarar problemas, usando, no fim das contas, tá, de ciência bem feita. Tá? Assim mesmo, o avanço da tecnologia diminuiu a taxa de crescimento. Por conta de crise, deu uma freada na velocidade que estava adquirindo. Tá? Não está indo tão rápida, a aceleração não é tão grande. Tá? A outra coisa que a gente tem que olhar com cuidado, por que a indústria usa uma tecnologia ou outra? Porque muitas vezes as razões pelas quais a indústria escolhe uma coisa não são aquelas que são mais convenientes. Tá? A gente, mesmo assim, a gente acha que vai conseguir um futuro melhor e tal, né? Um futuro nem tão longínquo quanto isso aí.
Mas aí vem a história, né? Não sei se vai dar para ver. Isso aqui é... Tá. Vocês vão se perguntar, mas o que tem a ver esse negócio? Tá? É o seguinte, a gente... a gozação, isso aqui vem do filme Top Secret, tá? Qual era a gozação que tinha? Era o tal do Ford Pinto, que eu vou mostrar quem é para vocês. É esse filme aqui, tá? E foi um carro que a Ford lançou para combater os japoneses, tá? Então tinha que ser um carro barato, tal, bom desempenho. Era melhor que os japoneses, principalmente para os americanos, tá? Aí eles fizeram, lançaram, e se for olhar, começaram em 71 e pararam a produção em 80. Tá? O total deu mais de 3 milhões de unidades fabricadas. Qual é o problema desse negócio? O problema é que a Ford fez uma conta. Tá? Qual é a conta? Eles fizeram os testes e verificaram que quando batia por trás, explodia, que nem eles botaram no filme. Tá? Então, vamos pensar quanto é que custa para resolver o problema. Era $11 por carro. Com todas as cabos, não sei o que, né? Tinha que gastar 137 milhões e meio de dólares para resolver o problema. Tá? Eles diziam que contém 11 milhões de carros. Tá? É isso aí. Aí. E se não consertar o problema? Se não consertar o problema, vai morrer gente, vai ter gente acidentada, com problemas, queimaduras, não sei o quê. O que eles fizeram? Uma conta. Olha aqui, se tiver que pagar 180 mortes, 180 lesão séria, assim. Como é que é? Uma lesão séria. Lesão séria. São 2.100 carros queimados e tal. Então aí eles botaram preço para cada coisa e tal. E fizeram a conta. 49 milhões e meio. O que eles fizeram? Abriram o olho nos 88 milhões da diferença. Tá? Estavam economizando 88 milhões, deixando aquilo acontecer. Tá? A gente, esse negócio dos 88 milhões de dólares mostra que tem coisas que a gente julga impensáveis, mas tem gente que pensa. Tá? Ciência é um negócio muito legal. E a gente tem que saber que pode cair em mãos de gente que não vai fazer coisa tão legal. Tá? Responsabilidade social é um negócio que tem que ter, não tem jeito. Tá? A história da Ford foi que o pessoal, um grupo de advogados que estava defendendo algumas vítimas do negócio, conseguiu cópia das decisões da Ford, né? Eles sabiam e fizeram essa conta e resolveram deixar do jeito que estava. Tá? Esse tipo de atitude a gente quer que não tenha mais. Tá? Mas quem é que garante que não vai acontecer de novo? Tá? Então, eu digo, dá até para fazer maneira de resistência gigante, eletrônica, dá para fazer piadinha, né? Tá, o Agar ali, chegando no Guru, né? Qual é a chave da felicidade? Eletrônica, né? Se tem mais alguém que eu possa falar, tá? E a outra coisa é que a gente foi parar. Next question. What is the quantum mechanical effect
encode data on hard disk drives. Howard. And of course, the answer is giant magnetoresistance. Right. Ah, até na TV a gente foi parar. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês todos a paciência. Meu tá aqui, meu e-mail. Se não lembrarem depois, é só entrar na página para ver. Tá? Minha sala tá mal, vocês podem me achar.